Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que possamos, nesse final de tarde, início de noite, recebermos tudo de bom que viemos buscar para o alívio das nossas almas. E da mesma forma como a nossa irmã colocou, que possamos, todos nós, saímos daqui muito mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Nós hoje estamos vindo a convite da URI, que durante esses 2 meses vem desenvolvendo um trabalho nas casas espíritas que trata da valorização da vida. Temas como violência, como aborto, como suicídio, tudo aquilo que venha prejudicar o andamento da nossa vida, é a proposta que a URI nos traz para que a gente possa levar às casas espíritas. E o tema que que nos foi sugerido, trata-se da violência. Tem como título básico Violência Não. E nós fomos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que trata de injúrias e violências, e que vem como título principal nesse capítulo: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Mas antes de a gente discorrer propriamente sobre o assunto, vamos pegar aqui um conceito de que seria injúria e o que seria violência. A injúria é a ação de ofender a honra de alguém. E a violência, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela se representa pelo uso intencional da força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra a comunidade e contra os outros, com o fim de prejudicar e intimidar, e muitas vezes causar danos morais e danos físicos. E encontramos alguns tipos de violências, que são a violência autodirigida, que é aquela violência praticada contra si mesmo, como o autoflagelo, a automutilação, o próprio suicídio. Tem a violência interpessoal, que são aquelas violências que acontecem no âmbito do nosso lar, no âmbito do relacionamento com os casais, né? E temos a violência comunitária, que são as violências que se dão fora do nosso lar. E por fim, a violência coletiva. Aí nós temos as violências estruturais, que são dadas pelos crimes de ódio, pelos crimes por grupos racistas, pelo terrorismo. E a violência econômica, que envolve conflito entre nações, ataques contra grandes grupos econômicos. E como é que a doutrina espírita, o espiritismo, vê a violência, que é o que nos interessa na noite de hoje? A violência é um resultado das doenças que a alma traz em si. E a violência não é uma coisa que acontece nos mundos de hoje tão somente. Muito embora a gente tenha o hábito, ou costuma dizer, que nunca se viu tanta violência como se viu hoje, né? Que antigamente não existia tanta violência que existia hoje. Primeiro que hoje nós temos uma visibilidade bem maior, através dos meios de comunicação. A internet,
Acontece algo lá no lado do mundo, do outro lado do mundo, e em tempo real nós já estamos sabendo o que está acontecendo aqui. Então, dá essa impressão, como nós estamos mais antenados, nós estamos mais informados, parece que a violência se expandiu bem mais. Aos tempos atrás, antes da internet, vamos dizer assim, a violência também existia em grandes proporções. Se nós formos ver na história da humanidade, a gente vai ver a grande violência que a humanidade sofreu. Nós passamos aí por 2 guerras mundiais, passamos por grandes crises em nações e vivemos no passado, alguns de nós talvez tenham vivenciado, num passado bem distante, uma grande violência com aquele que veio justamente promover a paz, que é Jesus. Quando se fala que nunca se viu tanta violência no mundo, se nós formos só analisar a violência praticada contra Jesus, nós vamos ver que não existe violência maior, porque ele veio nos pregar o amor, veio nos pregar a paz, e muitos não compreenderam, nem mesmo aqueles que o seguiam, tanto que após a volta de Jesus ao mundo espiritual, os próprios cristãos brigavam entre si. E se nós formos observar, a violência ela é gerada muitas vezes por aqueles que se dizem religiosos, por aqueles que se intitulam cristãos. E a proposta do Cristo, ela foi bem clara. E além de Cristo, nós tivemos tantos outros exemplos na humanidade, como Gandhi, que foi um defensor da paz, morreu através da violência, assassinado. Então, a violência ela tem como base o descumprimento das leis divinas. Aqui na leitura que a nossa irmã fez, falava, muito embora os materialistas não acreditem na existência de Deus, de alguma forma foi isso que ela falou, mas eles estão envolvidos também com as leis divinas. Não interessa se ele acredita ou deixa de acreditar em Deus, mas ele está dentro do processo das leis divinas. E o que são leis divinas? São leis criadas por Deus para a harmonia do universo e para a nossa harmonia. São leis perfeitas, leis boas, leis justas. E o nosso sofrimento acontece quando nós descumprimos a lei de Deus, quando nós nos desviamos da lei de Deus. Ou seja, quando nós estamos praticando a violência, praticando a injúria, nós estamos indo contra a lei de Deus. E isso nos acarreta sofrimento. E sofrimentos esses que vão
nos acarretar problemas futuros, pois nós sabemos que nós estudamos a doutrina espírita, que o nosso corpo material, que o nosso corpo físico, ele é temporário. Ele tem um começo, que é quando nós nascemos, e vai ter um fim quando nós morremos, ou quando nós desencarnamos. Mas nós, como essência inteligente, como espíritos, porque nós de momentos estamos habitando, ou estamos ocupando, ou nos utilizando de um corpo físico para atuar na matéria. Então nós somos o espírito. Muitas vezes tem muita gente que diz: eu tenho espírito, o meu espírito. Não é o meu espírito, ou eu não tenho, ou eu tenho um espírito. Nós somos o próprio espírito. Porque esse corpo aqui não é o espírito. Essa aqui é a ferramenta que eu, como espírito, utilizo para interagir. E nós temos que viver em sociedade, que é uma imposição divina. E muitas vezes os conflitos existem em sociedade, por quê? Porque nós somos diferentes. Porque nós pensamos diferentes. E muitas vezes queremos impor as nossas vontades, impor as nossas verdades, entre aspas, aquilo que o outro diz. Queremos muitas vezes transformar ou mudar a criatura. E quando ela não aceita ou quando ela não faz aquilo que a gente quer, nós nos tornamos violentos de alguma forma. Da mesma forma como nós não aceitamos quando alguém quer nos transformar ou quer nos mudar, que nós não mudamos ninguém. Nós não mudamos ninguém. Nós podemos auxiliar, mas a decisão de querer mudar é da própria criatura. Observa nos dias de hoje um alto índice de violência dos mais diversos segmentos da nossa sociedade, deixando-nos em dados momentos confusos quanto aos enunciados de Jesus, apontados no Sermão da Montanha, quando nos fala das bem-aventuranças. E uma dessas bem-aventuranças é essa: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque esses herdarão a terra, porque esses possuirão a terra. E nós sabemos que Jesus, uma das lições que ele veio nos trazer, é que nós devemos nos desprender dos bens terrenos. Mas ele diz nessa bem-aventurança: bem-aventurados pacíficos, porque eles possuirão a terra. Poxa, mas a terra não é algo material? Por que ele está dizendo que os pacíficos irão possuir a terra? Também nós sabemos, através dos esclarecimentos da doutrina, que o nosso planeta passa por um processo de modificação, de transformação espiritual. Nós somos hoje um planeta de provas e expiações, mas estamos nos encaminhando para um planeta de regeneração, que é uma outra escala espiritual, é uma escala acima daquela que nós estamos hoje. E todos aqueles que não procurarem, dentro desse processo, enquanto estivermos nesse planeta de provas e expiações, todos aqueles que não procurarem melhorarem
ou não acompanharem o progresso, ou que estiverem atrapalhando no progresso, esses serão levados para outras regiões, porque para eles não vai haver mais espaço na terra, porque a terra se transformará num planeta de regeneração, porque o que vai imperar dentro desse planeta de regeneração é o bem. E aqueles que insistirem no mal não terão espaço nesse planeta, vão continuar na sua caminhada, porque Deus é justo, Ele é bom, e o próprio Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não é só a Terra um planeta ocupado, habitado, um planeta que tem espíritos encarnados, existem outras dimensões também. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, é justamente essa terra que vai passar por um processo de regeneração, que vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, aqueles que são brandos continuarão aqui, neste mundo, onde já começa a predominar o bem. Foi isso que ele quis dizer. E muitas das mensagens de Jesus, às vezes, elas podem nos confundir. Mas não existe erro nas mensagens de Jesus, porque a mensagem de Jesus é a mesma mensagem de Deus. Jesus faz a promessa da posse da terra aos mansos e pacíficos, ou seja, Ele nos faz a promessa de todos aqueles que estiverem trabalhando no caminho do bem, continuarão nesse nosso planeta. Podemos observar em toda a história bíblica que tanto aqueles que não conheciam a realidade religiosa ou a realidade espiritual, assim como todos os religiosos, sempre pautaram suas vidas e suas condutas pela violência e pela força. A gente tem uma passagem na vida do Cristo, quando Cristo foi para ser preso, que os guardas vieram para prender Jesus, o próprio Pedro sacou da sua espada e desferiu-a contra um soldado. Ele era um seguidor do Cristo, mas estava ali, de uma certa forma, praticando a violência. De certa forma, não realmente praticou, porque ele chegou a arrancar a orelha do soldado. E Jesus lhe falou: Pedro, guarde tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus, no ato, para mostrar as suas, não digo para mostrar, para nos demonstrar a sua espiritualidade, ele acolheu aquele soldado, pegando a orelha dele e colocando no lugar. Então Jesus, ele nunca se utilizou de violência para nos ensinar, para levar a sua mensagem. E nós? Como é que nós estamos levando a mensagem do Cristo? Estamos impondo as nossas verdades? Estamos impondo muitas vezes a outros que não são espíritas, que são de outros credos de outro credo religioso? Estamos forçando, dizendo que a nossa doutrina é a melhor do que a do outro? Muitas vezes passamos a ofender as pessoas.
no trânsito, como é que nós reagimos diante da violência? Porque a violência não é somente matar. Muitas vezes nós pedimos por justiça quando nós assistimos uma cena de violência na televisão, um crime bárbaro contra uma mulher, que parece que o feminicídio virou moda, que volta e meia uma mulher é assassinada. Quando a gente vê crimes praticados contra crianças indefesas, qual é a nossa reação? Como cristãos, como espíritas, nós passamos muitas vezes por cima de tudo isso. Melhor que essa criatura que cometeu esse crime desapareça da face da terra. É o que muitas vezes nós pensamos. Quero justiça, a gente clama por justiça. Mas será que nós estamos realmente clamando por justiça? Ou clamando por vingança? E às vezes nós vamos mais além ainda. Nós dissemos assim: Deus vai fazer a sua justiça. E lá no fundo nós queremos que Deus faça a justiça que nós gostaríamos de fazer. E muitas vezes nós não temos coragem de praticar o ato violento em si. Ou seja, a gente viu alguém praticar uma violência, nós não temos coragem, nós temos até vontade de nos vingar muitas vezes. A gente se revolta, mas nós não temos coragem. Mas em pensamentos nós dissemos: tomara que alguém te mate. Essa é a nossa justiça. E aí nós esquecemos do quê? Da lição do Cristo, do amar aos nossos inimigos, do perdoar as nossas ofensas, de perdoar as nossas ofensas, aqueles que nos ofendem. Então nós temos que rever as nossas posições, principalmente quando nós enchemos o nosso peito para dizer que somos cristãos. E se um momento difícil estiver acontecendo conosco, nós devemos nos perguntar: o que Jesus faria numa hora dessa, diante de tanta violência? Porque o próprio Cristo sofreu essa violência, mas em nenhum momento ele julgou. Quando no alto da cruz ele via aqueles que o matavam, e ele disse o quê? Fez um pedido a Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a lição que ele veio nos trazer. E muitos ainda naquela época desafiavam a Jesus: se és tão poderoso, por que tu não sai dessa cruz? Que Deus é esse que te deixa morrer desse jeito? É que nós ainda não conseguimos aprender a essência da mensagem de Jesus. Porque ainda nós estamos muito presos, muito voltados às coisas da matéria. Pensamos em possuir, em ter, mas muitas vezes não pensamos em ser. E sabemos, como dissemos no início,
que nós somos espíritos eternos, que depois dessa vida nós vamos continuar a viver, mas nós não vamos levar o nosso carro, não vamos levar a nossa casa, não vamos levar os nossos filhos, as nossas esposas, o nosso trabalho, o nosso emprego, não vamos levar nada disso. Vamos levar apenas aquilo que carregamos no nosso coração, seja de bom ou seja de ruim. E será que nós queremos continuar sofrendo? Será que nós não queremos retornar em outra oportunidade nessa terra prometida por Jesus? Ou queremos estar em outro plano, enfrentando ainda grandes dificuldades, enfrentando grandes desafios com a violência? Deste modo, o cristianismo expandiu-se pela força do poder político e da violência, seguindo o mesmo processo espiritual psíquico que escravizou todas as religiões da terra, de modo que a promessa de Jesus da bem-aventurança para os brandos e pacíficos ficou esquecida entre os homens, nos levando a refletir sobre a fé cega que os encarnados têm na violência até os dias de hoje. Então, dentre todas as bem-aventuranças, a que mais ficou esquecida entre os encarnados foi essa dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Porque quando nós vemos em determinadas situações que não conseguimos resolver, tamanha confusão que está sendo gerada, nós preferimos partir para a violência para ver se o problema resolve. Alguém será que já viveu situações assim? Ou já presenciou? Não, uma boa surra resolvia. Ou mata tudo. Só que isso são problemas que vêm ao longo da existência da humanidade. E assim como cada nós individualmente vai progredindo, a humanidade, que somos todos nós, encarnados e desencarnados, também progride. E nada do que acontece, por pior que seja, ela está fora do alcance dos olhos de Deus. Nada. Porque se vivemos ainda no planeta de provas e expiações, é porque precisamos viver nesse planeta de provas e expiações. Se temos uma família desestruturada, é nessa família que nós precisamos viver, porque foi nessa família que nós pedimos para nascer. Mas graças a um grande tesouro que Deus nos deu, que é o véu do esquecimento, nós não nos lembramos do que fizemos para merecer o que estamos merecendo ou para passar o que estamos passando. Porque se fosse nos dado essa condição, talvez agravaríamos muito mais a nossa situação, em perceber que o nosso filho, que é aquele filho problema, foi uma desavença minha no passado. Ou que aquele filho perceber que eu fui o causador dos seus problemas, fui o motivador dos seus problemas. Quando nós clamamos por paz ou por não violência, nós temos que começar
por um lugar que é o nosso lar, é a nossa casa. Porque se nós, entre quatro paredes, com um grupo formado por 4 pessoas, considerando pai, mãe e 2 filhos, se nós em 4 paredes não conseguimos nos entender, nos compreender, nos aceitar, como nós vamos querer compreender e aceitar o mundo como um todo, uma população de mais de 8 bilhões de criaturas? Nosso Brasil agora, pelo último censo, apontou que nós somos em 210 milhões de habitantes. Florianópolis chegou a 500 mil habitantes. Como queremos resolver os problemas do mundo, muitas vezes, que às vezes a gente vê os noticiários, mas eles estão tão distantes da gente que a gente não tem condições de resolver. Nós temos tantos problemas para resolver que estão perto de nós e que nós temos condições de operar para poder resolver ou amenizar os problemas, e muitas vezes lá dentro da nossa casa. Assim como Jesus, existiram outros pacificadores. Gandhi foi um pacificador, como eu falei, a libertação da Índia. E ele foi assassinado por um fanático. Contam-se que certa vez o Gandhi se defrontou, vamos assim dizer, se encontrou com um guarda, com um policial que tinha raiva dele. E esse policial, sem razão nenhuma, desferiu-lhe um soco no rosto, que derrubou Gandhi. Gandhi levantou-se, não falou nada, e ele deu outro soco, mais forte. Gandhi levantou-se novamente, e aquilo começou a irritar aquele soldado. Quem foi, disse o soldado, que te ensinou a ser tão covarde desta forma, a receber tantos insultos e não reagires? E Gandhi olhou no peito daquele soldado, encontrou um crucifixo e disse: é esse que tu carregas no teu pescoço. Então veja que muitas vezes nós falamos das mensagens do Cristo, estampamos muitas vezes lá no vidro do nosso carro: eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Jesus. Usamos o crucifixo, mas mesmo diante desses paramentos, mesmo usando, nós ainda usamos da violência, completamente contrários à mensagem de Jesus. Para finalizar a nossa exposição, para convivermos em uma sociedade menos violenta, nós precisamos desenvolver a compreensão, a sensibilidade e o sentimento. A compreensão para que a gente se coloque no lugar do outro.
Porque é muito fácil nós analisarmos e julgarmos as pessoas sem nos colocarmos no lugar dela. Quando às vezes nós julgamos alguém que rouba no mercado, e julgamos ladrão. Compreensão não é sinal e não é significado de conivência, de aceitação, de concordar com aquilo que o outro faz de errado. Não tem nada a ver com isso. Compreensão é a gente se colocar no lugar do outro. E ao saber que aquele que roubou por situações difíceis que ele enfrentava na casa dele, o desespero levou ele àquilo. Será se eu me colocasse no lugar dele, eu faria o mesmo? Se eu estivesse passando por grandes dificuldades, isso não é desculpa, evidentemente, porque isso é errado, mas eu posso muito bem, ao invés de julgá-lo, dizer: eu te compreendo, mas essa não é a melhor forma. E desenvolver a sensibilidade é fazer ou dizer sem ofender o outro, é não impor a sua verdade, que às vezes nós, com o intuito de defender o nosso ponto de vista, nós ofendemos. Isso quando nós não praticamos a violência física. E por fim, o sentimento. Desenvolver a capacidade de aproximação sem mágoas e sem ressentimento. É a questão do perdão. Quando alguém nos ofende, ou quando alguém nos magoa, na verdade ninguém nos ofende e ninguém nos magoa. Que quem se ofende somos nós mesmos, e somos nós mesmos que nos magoamos. Se ele fez alguma coisa errada para mim, tem muitas pessoas que dizem: pô, ele me magoou. Não, na verdade não foi ele que me magoou, eu é que me magoei por aquilo que ele fez. Então sou eu que me magoo. Então sejamos nós espíritas os portadores da paz, seguindo o exemplo dos grandes mártires do cristianismo, que mesmo sofrendo injustiças e violências, foram fiéis à causa do Cristo. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações, e envolva os corações de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que estão sendo submetidos a violências, a tortura e a injúria. E que a paz e a luz que estamos recebendo neste instante, nesta casa, possamos nós levar para o ambiente dos nossos lares e lá deixarmos e distribuirmos aos nossos entes queridos, a quem deixamos sob a guarda de Jesus. E que esta mesma paz e esta mesma luz alcance o coração daqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado e bom final de semana a todos.